Olá, gente, mais uma vez estamos aqui, né, fazendo um Poditeia e hoje temos uma convidada mais que especial, né? Quem conhece a Tchutchuca do Brasil? Tchutchuca Tati Silva. Eita, e aí, meu povo, tudo bem? Obrigada, Dani, pelo convite. Estou, assim, muito feliz. Pronto, e hoje nós vamos conhecer a Tati mulher, a Tati mãe, né, e a Tati blogueira. E é assim, é um imenso prazer para a gente ter a Tati aqui. No último Poditeia, foi falado aqui de quem era a Tati. Ela é mencionada, ela é apaixonada. Eu fico muito feliz com isso, que eu gosto dessas coisas. E aí hoje vamos conversar um pouquinho, né, sobre o nosso foco é os transtornos de deficiência, né? E a Tati tem o Nicolas com paralisia cerebral e algumas comorbidades e que hoje nós vamos falar sobre isso. E a Tati, como é que fica a Tati, né, nesse meio como mãe, como esposa, como blogueira, como aquela que não tem limite? Eu tento fazer de tudo um pouco, né? Tem um momento de manhã é a Tati dona de casa, cuida dos filhos, leva para a escola. Nessa pausa da escola entra a Tati mulher, que é onde eu me ajeito, me maqueio. Tem algum vídeo para fazer, eu faço. Se tiver alguma coisa para me fazer, para mim, eu faço. E depois, à tardezinha, começa a Tati dona de casa de novo. Mas também eu coloco eu ali no meio, que é a hora onde eu vou fazer meu exercício físico. Gosto muito de zumba, gosto de dançar. Então, eu tento ir me revezando, né? Se eu disser que não dá e der, eu já vou assim mesmo. Então, eu faço de tudo para mim poder fazer o que eu quero fazer, né? E acaba sempre dando certo. Muito bem, Tati. E a Tati, gente, não tem com quem deixa esses meninos, não, viu? Não tem com quem deixa o Nicolas e o Rico, né? São duas crianças que a Tati tem e não é empecilho para ela fazer tudo, né? Que ela deseja, tudo aquilo que ela almeja. E ela sempre leva, né? Conhecida ali no Padre Romualdo, pelas crianças que ela leva para todos os lugares, seja uma festa, seja um exercício lá nos bombeiros, É, seja lá no Projeto Espaço Azul, seja fazendo um vídeo ali nas lojas, mas sempre tá ali com os meninos. eu fico assim. Todas as pessoas que tentam fechar uma parceria comigo, ou qualquer cantor onde eu vou, eu sempre seja bem claro. Diga assim, ó, eu só vou onde aceita os meus meninos. Tudo bem? Aí a pessoa ainda questiona, ainda tá, ela fala assim, não, não tem, meus meninos são tranquilos, eu já ensinei eles desde pequenininho que eu tenho que fazer isso, eles ficam ali no cantinho, ficam comportados, eu converso com eles e explico direitinho. Então, quando eu vou fazer alguma coisa que eu preciso trabalhar, então eles ficam quietinhos ali no canto, ficam assistindo, ficam comendo algum lanche. Então, sempre dá de boa. E no exercício também, né? Quando eu vou para exercício qualquer canto, eu deixo ele no cantinho, mas é assim, fazendo exercício, dançando e olhando ali pro lado. E fazendo isso e olhando pro lado. Então, todo canto que eu saio, eu sempre digo, eu levo meus dois meninos. Aí, a pessoa que diz que não aceita, então eu nem vou, nem chego perto. Porque Muito eu só bem, vou onde meus filhos é aceito. Né? Até muito porque bem. eu sou sozinha aqui, né? No Padre Romualdo. E não é todo canto que, todo mundo que gosta de ficar com criança igual o Isso. Nicolas, né? E o menino não. Ótimo. E Tati, me diz, quando teve o Rico, logo em seguida teve o Nicolas, e aí como foi a descoberta, né, que você ia ser uma mãe atípica? No começo, quando eu tive o Nicolas, nem passou pela minha cabeça, né? Que o Nicolas ia ter alguma deficiência, né? A gente ficou internado quando ele nasceu e passou o tempo e pessoas próximas a mim começaram a ver que o Nicolas tinha um olhinho torto, né? Pessoas de fora já percebia, mas não queria me contar o que estava vendo. Não sei se era por medo de achar que eu ia falar alguma coisa, não sei. Só que eu fui percebendo, passando o tempo, eu fui percebendo que o Nicolas tinha alguma coisa errada. Então, levei ele na doutora e assim que ela disse, ela, olha, procura uma neuro. Vá no hospital onde ele ficou internado e converse com a neuro. Quando eu fui, foi cheque. A doutora olhou e falou assim, ó, eu não vou dizer o que ele tem, mas eu preciso desses exames. Então, traga esse exame para mim. Quando os exames veio, menino do céu, na hora que eu vi o resultado, a doutora deu o resultado, eu fiquei. Tipo, você recebe aquele baque, né?
Isso. Você vê que tem uma coisa errada, mas você não quer aceitar. Mas quando você vê que realmente tem, precisa, você vê aquele baque, é tipo fosse um luto, né? Que toda mãe, quando Isso. acaba de receber um lado, tem isso. Aí depois disso, eu fui ver, né? O que é que eu poderia fazer. Fui conversando com outras mães e eu, como é isso, como é aquilo? E aí, eu vou fazer o quê? O seu filho faz isso? Aí eu fui perguntando, porque eu sou uma pessoa muito curiosa e eu gosto muito de aprender. Então, esse era o momento. Então, eu fui perguntando e fui sabendo como é que entrava em certos cantos, qual é os exames que precisavam. E foi então que foi dando certo, né? Fui descobrindo ainda mais como é a deficiência do meu filho. E até hoje eu estou aprendendo, porque o Nicolas é um livro de aprendizado. Todo dia eu aprendo com ele. E todo dia é uma evolução, né? Todo dia é uma evolução, graças a Deus. Eu queria trazer a Tati justamente para dizer isso, né, para os nossos internautas, né, as mães que têm medo, né, porque nós sabemos que em Caucaia tem muitas crianças com características de alguma síndrome, transtorno, deficiência, mas a mãe tem medo de receber esse diagnóstico. E com esse diagnóstico vem mais coisas. E é isso que a gente queria que você dissesse realmente, era o que você sentiu naquele momento. E realmente é isso. As mães passam por esse luto, né? Só recebe ali o laudo, um papel com várias letras, siglas, né, e números que você não sabe definir nem decifrar o que é. E aí você vai batendo em porta até abrir uma que vai lhe dizer o que de fato é tudo aquilo. E eu lembro que quando eu conheci o Nicolas era muito restrito. Né? O Nicolas era muito quietinho, muito paradinho. E hoje, menino do céu, eu não acredito. Quando eu vejo o Nicolas batendo palma, o Nicolas me chama de titia, né? Uma criança com paralisia cerebral jamais, né? A gente já viu vários níveis disso e a gente vê que a evolução é muito pouca e muito rara. E o Nicolas, você fala, ele olha para o seu lado, ele bate palmas, ele engateia. Gente, já está aprendendo a tirar o cinto da cadeira de rodas para poder correr, né? E é uma evolução atrás da outra e a gente fica... E todo mundo agora fica perto do Nicolas, porque ele quer tirar o cinto e sair, ó, correndo. E aí é uma evolução, né? E o nosso projeto, né? O Projeto Espaço Azul, ele é isso. A gente quer proporcionar muito, mas que ainda está pouco. Mas é isso, né? E a Tati, ela não procura atendimento para o Nicolas só em Caucaia. Né? A Tati, ela tá em todos os lugares, né? Eu vejo ali quando ela sai, né, de madrugada ali pro Sara, né, onde o Nicolas recebe ali o dia todo estímulos, né, e faz exame, desce e sobe, e ela ali com aquela bolsa pesada, pegando o Rico, pegando o Nicolas, e assim, é uma inspiração, né? E ela, daqui para o final, ela vai contar ainda umas evoluções que teve aí dela pessoal, né? Porque eu sempre digo para as mães que quando chega para mim com o laudo, que chega para mim e diz assim, Dani, tá aqui, o laudo foi esse. E aí, agora, o que é que eu faço? Eu vou dizer os direitos, né, da criança, vou dizer onde procurar esses direitos, aonde adquirir, e eu vou dizer, e a partir de agora você não morreu. Seu filho vai evoluir, seu filho vai desenvolver e você vai ser uma mulher, vai ser uma esposa, vai ter amigas, você vai sair, você não vai morrer junto com o luto. Você tem que superar o luto para ser militante para o resto da vida do seu filho. Né? Porque vamos encontrar, sim, a discriminação, a pessoa que não respeita, né, Tati? Uma vez você subiu no ônibus e levou até... Diz aí pra gente. Menina, eu levei uma voadora tão grande que até hoje eu tava sentindo dor nesse meu joelho, mulher, como é que pode? Uma esculhambação dentro do ônibus, mas meio por fim acabou dando certo. A gente foi parar até nas redes sociais aí, o que aconteceu nesse ônibus. Pois é, o Nicolas, no início, né, a Tati não tinha condições de ter uma cadeira de rodas. E aí um rapaz lá do Capuã cedeu uma cadeira de rodas para o Nicolas, sendo que era de cano de PVC. Mas era uma cadeira de rodas. E aí o motorista, ou foi o trocador... O fiscal, amiga. O fiscal do ônibus não disse que aquilo ali não era uma cadeira de rodas. E aí não quis subir o Nicolas e acabou dando uma voadora na Tati. Mulher, foi uma esculhambação e
os passageiros reclamando, porque a demora. Só sei que meio por fim esse fiscal disse que não ia acionar o elevador, porque ele não era uma cadeira de roda, era só um carrinho, e não ia acionar o elevador e pronto. Menino, começou. Foi os passageiros reclamando e eu reclamando. Fui parar lá na empresa por causa dessa baixaria, né? O que eu recebi foi só uma desculpa, mas eu acho que ele merecia outra coisa, né? Isso. Porque foi uma discriminação com meu filho, como é que pode? Um menino na cadeira de roda, todo mundo viu que ele era cadeira de roda, e não queria acionar o elevador, que é direito dele, né? Direito dele. Enfim, né? Se fosse uma cadeira de plástico, tinha que acionar. Tinha que acionar, mulher. Qualquer, assim, a pessoa que tiver acessibilidade tem que acionar. Exatamente. Que conversa é essa, né? E aí, Tati, como é a Tati esposa? Mulher, a Tati esposa. E aí, o mês de maio, dia dos namorados, chegou chegou lá em casa, né? Foi bom o negócio. Ganhei mimos, né? Tanto no finalzinho da noite, como também meus parceiros também, que são maravilhosos. Ganhei um óculos que eu fiquei poderosa. Olha aí. Fiquei e foi bom, foi ótimo. A Tati, esposa, eu acredito que a Tati como esposa, seu Geislan, seja uma ótima esposa, porque eu me garanto. Eita! Gente, eu também quero falar aqui sobre... Tem mães que esquecem, né, dos medicamentos de dar para o filho. Às vezes toma só o Respiridona, né, e diz, liga desesperada, Dani, eu esqueci de dar o remédio do meu filho. Tati, quantos remédios o Nicolas toma por dia? O Nicolas toma 3 tipos de medicamentos. É de manhã, de tarde e à noite. E ele começou um novo, né, que é o canabidiol. Porém, eu não vi, não sei se é porque foi uma dose menos, né? Foi pouca a dose, mas eu não vi evolução. Uhum. Porém, muitas pessoas, como também pesquiso, né, que já começou a tomar esse medicamento, foi só elogios e melhoras. Mas é o que eu digo, eu acho que foi por causa que a dosagem desse medicamento tão poderoso e tão mencionado, né? Isso. Pelos neuropediatras por aí. E almejado, né? É, tão almejado. Eu acho que foi a dose que é menos, mas a gente está voltando aí com a neuropediatra dele para ver, né, o que ela diz, que a gente ainda continua, porque a gente estava só passando pelo teste, né? Isso. Para saber, passando um mês. O canabidiol é muito novo, né? Muito novo. E aí os médicos, eles estão prescrevendo, mas eles estão indo bem pé no chão, né? Estão prescrevendo uma dosagem muito baixa até o organismo daquele indivíduo se adequar. Eles vão aumentando gradativamente. Mas é isso, que eu digo para as mães, né, que às vezes só tem uma criança, né, e realmente é difícil, e que muitas das vezes me liga desesperada, Dani, aí o que é que eu faço? Eu dou 2 vezes? Não, eu vou dar só uma vez? Aí a gente diz, não, você vai ter que procurar o médico para ver, porque se você der uma superdosagem pode dar um efeito colateral muito grande. E aí a gente também quer dizer para vocês que a Tati, além de todo esse, né, ser que ela também é voluntária lá no Projeto Espaço Azul, né? E é banqueira, viu? Ela quer as cores do jeito dela. E, assim, é uma pessoa maravilhosa. Todo mundo gosta dela. E também eu queria que ela dissesse um pouquinho aí como é lá o Projeto Espaço Azul, né? Como é que está lá. Eu sou a presidente, diretora-geral. A Tati também faz parte aí da diretoria. E também está sendo lá no dia a dia um braço forte para a gente. Eu, como voluntária, né, assim que eu entrei no projeto, a minha intenção não era ser voluntária, não, era procurar o que todas as mães procuram, né? Uma fisioterapia. O meu intuito era fisioterapia. Mas, como o Nicolas já faz bastante acompanhamentos, então eu queria agregar alguma coisa mais ao projeto. Aí comecei indo ali, devagarzinho, fazendo isso, fazendo aquilo, e eu vi que o pessoal estava gostando, eu fui me chegando assim, devagarzinho, né? E hoje em dia eu sou voluntária assídua, viu? Eu sou assídua. E depois que eu entrei no projeto, menina, eu percebi tantas coisas, mudou tanto, assim, em relação à minha pessoa. Peraí. Vai chorar. Não. Porque... Corta, Cláudio. Corta não, Cláudio, pode deixar. É isso mesmo. Porque depois que eu entrei no projeto, eu vi... Peraí. Toma água, respira. Peraí,
Eu não queria chorar. Mas é assim, Tati, é natural. Sua emoção. Depois que eu entrei no projeto, eu olhei mais o ser humano, né? É tanto que o meu cabelo eu doei. Isso, foi uma ação muito, muito, muito boa, né? O cabelo da Tati, ela nunca tinha cortado, né? E aí era enorme, era aqui no bumbum. E a Tati torou e doou para uma criança também que está na luta, né? Por a cura, né? De câncer, uma criança que está lutando aí contra a leucemia e está carequinha, ela doou o cabelo dela para fazer uma peruca, fazer algo de uma ação, né, do bem. É como eu disse, depois que eu entrei no projeto, eu fui olhar mais o ser humano, né? Porque você vê, né? Você ser mais doador, você acolher mais as pessoas. É tanto que quando a gente faz as doações, né? A gente vê aquele movimento daquelas pessoas. Então, eu me fiquei no corpo da mãe, né? Eu fiquei pensando, uma mãe dessa, com uma criança dessa, eu já passei por uma situação, né, que eu tava precisando muito de dinheiro. Aí eu precisei vender uma vez o meu cabelo, vendi, aí recebi um dinheiro bom. Então, como essa mãe tava precisando, aí eu falei assim, por que não? Por que não? Pode passar a tesoura, né? Aí a moça cortou, a Ingrid cortou, e ela ficou assim, mulher, mas esse cabelo é tão pesado, tão cheio, tão volumoso. Quem receber vai ficar muito feliz. Mas a minha intuição não era vender, assim, para me arrecadar dinheiro, era para me dar para ela. Agora, o que ela vai fazer aí é dela, né? Mas depois que eu cortei, foi como fosse um livramento. Eu fiquei tão leve, mulher, tão leve. É tanto que tá aí o novo visual da gata. Recebi Belíssima. vários elogios. As Linda, pessoas dizendo linda. até que eu tava com cara da riqueza. Isso. Mas tá aí, ó. A Ingrid fez um sucesso aqui no meu cabelo e eu tô assim me achando ainda mais. Pois é, e é isso. Não só a Tati, né? Mas todos que chegam lá no projeto carregam uma dor, carrega algo e lá se interte, né? Faz ali uma coisa e outra e faz com que aquele momento alivia, né? E por quê? Porque eu sempre, desde o início, quando eu peguei as 7 mães e comecei o projeto, é um aprendizado todos os dias. Se eu abrir a instituição 6 da manhã e fechar 11 da noite, tenho várias pessoas, várias demandas e várias histórias. Né? Até o pessoal ri quando eu falo que uma vez, meia-noite, meu telefone tocou, eu acordei quando eu peguei era uma pessoa pedindo um caixão, né? Então, assim, nosso projeto, ele vai além de terapias, né? Ele vai além de atendimentos, ele é, de fato, social, né? E a gente tá ali para fazer o bem. Inclusive, a gente teve uma doação de sopa, não foi, Tati? Que a Tati aí fez a sopa lá com a outra menina, a Rosa. Então, assim, quando elas abriram o portão, elas tomaram um susto, né? A multidão de gente que tinha ali, né? De vários bairros ao redor ali do Padre Romualdo. E a gente, se a gente pudesse, a gente fazia todo dia, né, Tati? Todo Mas dia. a gente não tem ainda, né, recurso suficiente para fazer essa doação todos os dias. A gente faz semanalmente. E o projeto, o objetivo dele é esse, é dar qualidade de vida, não só em terapia, mas também se realizar. Né? Muitas das vezes eu vou dormir 11h30, 12 horas, às vezes 1h30 da manhã, resolvendo as coisas, e quando eu vou dormir, eu estou muito cansada. Mas eu oro a Deus e digo, Senhor, eu estou cansada, mas eu estou realizada. Né? Porque uma vez eu estava também eu digo, no corredor daquele problema. E hoje eu estou para ajudar quem tem problema. E é isso, né? E eu quero também falar, e o Rico como irmão? Como é o Rico com o Nicolas? O Rico, eu ensino bastante ele, sabe? Eu explico ele que o irmão dele tem uma deficiência, que o irmão dele ainda tem crise de convulsão. Eu explico ele quando é uma crise de convulsão, como é que ele tem que agir. Se eu não estiver perto e alguém estiver perto e essa pessoa que estiver perto ficar, meu Deus, alvoroçada, desesperada porque vê o menino naquela situação tendo uma crise de convulsão,
Eu digo pro Rico que é assim, a crise dele é assim, só não deixar o nariz dele ficar tampado e respirar e me chamar. Porque o Rico já sabe como é a crise de convulsão do Nicolas. E o Muito Nicolas, bem. ele não avisa quando vem a crise. Ele não dá sinais. Então, a minha casa é assim, lotada de EVA, da entrada, no espelho, que o Nicolas gosta muito de se namorar no espelho, gosta de assistir, então tem EVA na minha casa toda. E tem uma grade de proteção para não ir para a cozinha. Então, quando acontecem essas supostas crises, o Rico já sabe, o pai dele já sabe, eu já sei. Então, eu ensino muito o Rico sobre isso, né? E nunca é apontar o dedo para outra criança diferente. Então, eu ensino a ele não brigar com outra criança que é diferente. Se for para ele Muito chorar, bem. ele chore, fale para a mãe dele, mas não brigar, não bater de frente, porque ele não sabe como é outra criança. Então, eu tento ensinar ele a ser um homem do bem, que mais na frente ele vai me ajudar. Porque Olha o aí. Rico vai ser meus pés, Me né? arrepiei. Porque, gente, a gente sabe que o preconceito, ele não vem com a criança, né? A discriminação não vem com a criança. Ela é construída a partir do momento que ela escuta e que ela vê o exemplo. Ou no lar, ou na escola. A algum momento ela vê aquela situação e ela reproduz. Nenhuma criança nasce com preconceito. Nenhuma criança nasce com discriminação. Então, a gente adulto é que tem que realmente fazer isso como você faz. Ensinar que tem que se respeitar desde criancinha, desde pequenininho, que nós somos diferentes. Eu tenho um cabelo liso, o outro tem um cabelo crespo, eu sou morena, o outro é branco, né? Nós temos preferência, eu tenho preferência pela cor azul, você tem a sua preferência de cor, né? E nós temos que se respeitar, não fazer a discriminação. Porque fulano ou cicrano, né, não enxerga de um olho, ou tem uma pele da cor de uma cor, outra de outra. Não, todos nós somos iguais, todos nós somos do bem, né? Todos nós somos criados pelo mesmo Criador, e isso que nos faz bem. E Tati, eu soube que tu tirou carteira, foi? Menina, que loucura, né? A Não carta é? motorizada, mulher. Tirou a carteira de primeira. Primeiro, eu consegui tirar essa carteira de habilitação e ainda ganhei um presente do marido. Não foi, ganhou uma moto belíssima. E aí, Tati, como foi? Mulher, foi do CNH Popular. Olha aí, o CNH estado Popular. do Ceará aí realizando o desejo da população. Não me inscrevi, deu certo. Tentei de madrugada, deu certo. O negócio é você insistir, né? Eu almejava B, né? Pelo fato de eu ter um carro, e seria até mais conforto pro Nicolas. Mas como não deu certo, botou A, então eu peguei a A, porque A também servia para mim. Então, eu consegui, graças a Deus, e passei de primeira. Tava toda me tremendo, mulher, vestida. Toda me tremendo. É tanto que depois que eu tirei a habilitação, passou mais de 3 meses, eu fui pegar numa moto. Parecia que eu tava tirando a primeira vez entrando na moto. Tava toda me tremendo, uma suada. Ainda tô desarmando ainda, mas vai dando certo. Ai, olha aí, coisa boa. E como foi? O Love chegou com a moto, deu pra Tati. Foi, mulher, imagina aí, a gente já estava pesquisando algumas, mas nunca dava no nosso orçamento, né? Não dava não, de jeito nenhum. E quando ele foi ver algumas e era bucho, né? Como a gente é acostumado a dizer aqui no Ceará, era bucho, não dava certo, era uma nota, a bicha não pegava. E a gente começou a pesquisar, aí encontrou uma que deu certo. Então, Olha que aí. beleza, e peraí, vamos dar uma olhada aqui, ver o documento bem direitinho, a moto nova, zero. Aí ainda que essa aqui é o meu estilo, bem estilo roqueira, combinava com o cabelo da gata. Olha E foi aí, que deu coisa certo. boa. E sucesso eu recebi. Estamos em casa, já está emplacada, graças a Deus. Aí vou indo aí, usando por enquanto para deixar o Rico na escola, né? Olha aí, tá vendo, gente? Como não precisa botar obstáculo, né, Tati? Não é, mulher? Insistir, persistir, que sempre dá certo. E eu vou deixar gravado aqui que eu vou tirar minha B, viu? Muito Vou tirar bem. minha B, ninguém vai segurar Dani, para nós ir buscar as frutas lá no SESC, na Eita, Ceasa, Jesus. rebolar tudo lá dentro do carro. Bora, Dani, pro menino, buscar as coisas. Gente, é uma luta. Nosso projeto é uma luta diária. Às vezes não tem o dinheiro do frete, aí um amigo vai no carro pequeno, às vezes dá 2 viagens, né? Mas tem que chegar o produto lá para realizar aqueles que precisam, né? E chegou, acabou, viu? Porque
Ali só que tem a gente batendo lá na porta do projeto, pedindo ajuda, quando não é o pessoal chegando atrás de gás, né, Dani, dizendo que não tem nada o que comer. Até aluguel, né? Tá sendo Aluguel. para ser despejada. A gente faz uma vaquinha daqui e dali, consegue ajudar. E é isso. O projeto, eu acho que Deus vai, ainda tem muita coisa para realizar, porque o que a gente tem, né, recebido, tem feito o máximo de si, né, do melhor para ajudar, é muita coisa. E a gente, né, também nesse mês estivemos comemorando o Dia do Orgulho do Autista, que foi dia 18, e que a gente foi marcado, né? A gente já comemora abril, junho, e lá no finalzinho do ano a gente também comemora, também são 3 datas marcantes para a gente, né? Que luta pelos direitos do autista no município de Caucaia, né? Tem até umas pessoas que dizem que é a primeira associação, né, do município. Não, a gente, né, fomos reconhecidos como a primeira, né, a pioneira no município de Caucaia a lutar pela causa autista. É tanto que a gente é reconhecido nos 4 cantos da Caucaia, né? Quando eu falar gente, não sou eu, Dani, né? Todo mundo me conhece já por Dani do Espaço Azul, mas estou dizendo o projeto em si, porque o projeto ele não é feito só com a Dani, é feito com equipe, né? Então, todos os profissionais ali, eu sempre digo para os profissionais, olha, você não vai fazer aqui para me agradar, você vai fazer para satisfazer a população. Por quê? Porque você é a esperança de uma família. Quando chega uma pessoa para mim e diz, Dani, eu queria que você fizesse uma avaliação no meu filho. Eu entendo que eu sou a esperança para aquela família ter o diagnóstico, que ela sai de mim com pré-diagnóstico. Então, ela vai em busca de fechar o diagnóstico com o meu relatório. Então, todos nós ali somos uma esperança. Quando a Tati chega lá no projeto, conta a doação, faz a divisão, é 70 famílias que vai receber. Então, dá para dar isso, tanto é a unidade. Então, a Tati já pode-se dizer que já é a esperança de alguém. É tanto que hoje não me procuram mais, que a gente destinou quem é que está, né? Vai lá, Tati, ainda tem sopa? Tati, o que é que tem hoje, né? Então, é isso que acontece. Nós somos, desde quem limpa o projeto até a gente lá da diretoria, somos a esperança para uma família, né? E o Orgulho Autista, né, que foi dia 18 de junho, ele foi criado por um grupo, né, de pais nos Estados Unidos, onde muitas crianças nos Estados Unidos sofriam bullying, discriminação, né, e muito preconceito, e esses pais marcaram esse dia, né, com movimentos de fazer com que essa nomenclatura de preconceito e discriminação fosse de inclusão. Incluir essa criança nas brincadeiras, nos parques, né, nos teatros, nos cinemas, na escola, enfim, em todos os ambientes. E para que nós todos os anos, a gente marca esse dia com alguma coisa. Ou a gente faz uma caminhada no centro de Caucaia, ou a gente faz algum movimento, palestras, panfletagem, alguma coisa do tipo. Né? Caucaia, ela é evoluída, mas existe bairros do interior, Tati, que não chega a informação, não chega, não tem acesso a profissionais que pode dizer que seu filho tem um comportamento inadequado para a idade e precisa de ajuda. Não tem acesso a um neuropediatra, a um psiquiatra, as famílias, né? Um bairro grande, mas as casas são distantes. E que a gente precisa levar essa informação, não só no dia do orgulho do autista, mas a gente precisa levar em todos os dias, né? A gente precisa, às vezes, estamos em uma fila e presencia algo, né, de um funcionário não dá preferencial ou a prioridade para aquela criança, e nós somos militantes. Então, a gente trabalha no coletivo. Então, a criança não é do Espaço Azul, mas eu tenho a obrigação de lutar por ela, pelo direito dela. Por quê? Porque essa criança, ela tem uma lei que ampara ela,
né? Uma lei federal que ampara essa criança. E nós precisamos dizer, porque muitas das vezes as pessoas são leigas e muitas das vezes sabem, mas não quer fazer a lei valer. Né? E isso também ficou marcado nesse mês de junho, né? Um projeto de indicação que o vereador Lourão Macedo colocou na Câmara, foi aprovado, né? Que a criação, né? É a emissão da CIP-TE, a carteira de identificação do autista, e o prefeito sancionou como um projeto de lei, né? E está prestes a ser emitida essa carteira. Olha que coisa boa. Muito boa. E a gente pretende fazer muito mais, né? Com apoio do município. A gente precisa de apoio para realizar muitas coisas. E eu quero fazer a última pergunta, né, da Tati, para a Tati. Não vá chorar. Não, vou mais não, já Pois, passou. não chore, porque é só alegria. Tá, vou chorar mais. É só alegria. E como é, Tati, a questão da inclusão do Nicolas na escola? Ai, mulher, tô amando, porque assim, a Rafaela e as professoras em si, né, a escola em si, me acolheram bastante. Eu não tenho o que reclamar da escola do Nicolas. Nunca ficou sem cuidador, né? A merendeira, que é a Kelly, ela sabe que o Nicolas pode comer ou não pode comer. Olha que Quando é um coisa dia que é algo que ele não pode comer, ela diz, Tati, tipo, dia de mamãe, ele não pode comer mamãe. Então, Tati, eu tirei só a bananinha, machuquei e dei pra ele. Ótimo, fique tranquila. Perfeito. A Kelly já conhece como é o Nicolas, então as professoras também conhecem, né? Tem um acompanhamento dele também com a Luziana lá na escola. Em relação à escola, não tenho o que reclamar. Tem até um vídeo nas minhas redes sociais, uma amiguinha do Nicolas abraçando ele, cheirando ele tanto, minha filha, quando chegou na sala. Então, os coleguinhas brincam com ele. Então, eu tô assim, quando ele vai pra lá é como se estivesse aos meus cuidados. Então, Olha aí que não tenho o que coisa reclamar da escola em relação ao Nicolas, não. Enquanto a Tati se lisonjeia com toda a questão do amparo, do amparato da escola, muitas mães não têm esse mesmo, Eu fico com o essa coração mesma partido sorte. por causa disso. Porque Né? eu vejo muitos relatos, né? Das E mães. aí, o que é que a gente faz? Enquanto instituição, eu, enquanto profissional, eu me dou, né, um dia para a escola que quer capacitar os seus profissionais. Seja ela particular, seja ela pública, né? E a gente tem sido muito solicitada. Por quê? Porque esses profissionais, eles são, né, contratados, passaram por uma seleção. Mas essa seleção, ela não foi tirar dali da seleção os que passaram na prova e colocar em sala de aula. Muitas das vezes estão jovens, né, de 18, 19 anos, que ainda não têm experiência, e muitas delas também são pessoas já com 40 anos, 45, que não têm um pique, né, e também não sabem lidar com alguma situação. O Nicolas, como tem crise convulsiva, muitas das vezes pessoas que são colocadas dentro da sala de aula não sabem lidar. Exatamente. Por isso Então, que eu explico, né? Eu explico direitinho como é. A pessoa fica até assustada, né? Quando eu digo que o Nicolas tem essas questões, a pessoa fica assustada. Ai, mulher, mas será que dá certo? Calma, vem ainda, calma. É assim que acontece, não precisa. Agora, se acontecer algo melhor, tipo ele vomitar ou algo do tipo, aí você me liga. Mas quando for em relação a isso, não. É só relaxar e deixar ele naturalmente, embora naturalmente essas coisas dele. Pronto. E aí a gente faz toda essa condução, né? A gente tem recebido muitas solicitações, tanto de mães como de professores, de diretores, de coordenadores, solicitando, Dani, me socorre. Eu não estou conseguindo. Eu não estou fazendo, eu acho que eu não estou fazendo o meu melhor. E muitas das vezes não é. Ela sabe a parte pedagógica, ensinar, mas a parte do planejamento educacional individualizado, que é saber como lidar com aquele determinado, não é nem a criança, é determinado tipo de deficiência, determinado tipo de transtorno, não sabe. Né? E muitas das vezes, quando a gente vai na escola, eu faço a observação primeiro, para mim saber o que é que eu vou levar de capacitação. Né? E muitas vezes a gente percebe que não tem uma adaptação no material,
na atividade, né? Não tem um preparo da própria sala, muita poluição visual, né? Que desorganiza ali as crianças. Não tem, de fato, a criança sai muito da sala, não tem algo atrativo para que ela fique dentro da sala de aula. Então, isso nos incomoda, porque nós temos 184 escolas só públicas, fora as particulares, e a gente sabe que nem um terço dessas escolas tem esse preparo. Dani, eu fico imaginando assim, a escola, quando é para contratar uma pessoa para ficar com a sua criança autista ou com qualquer outra deficiência, eu acredito que deveria passar por um treinamento. Como eu já vi você indo em alguns supermercados ou algum canto, ensinando como agir com aquela situação. Porque uma criança autista, tem vezes que tem umas crises aí que a própria pessoa, cuidadora que fica com ele, não sabe lidar, automaticamente liga para a mãe. Mãe, vem buscar, mãe, porque aconteceu isso e aquilo. Aí a mãe em casa, fazendo o seu momento, né, de tentar relaxar, que a criança na escola, já tem que voltar para a escola, porque a criança aconteceu isso e aquilo. Então, eu acredito que quando um profissional, alguém que começa a trabalhar na escola, devia passar por um treinamento. Por que não? Por que não passar por um treinamento? Pelo menos para saber, para o profissional entender como é uma crise de uma criança autista, como é uma crise de uma criança que acabou de fazer algo que não seja anormal do que ela é acostumada a ver. Por que não? Deveria, né? Com certeza. E a nossa luta é essa. Inclusive, essa semana eu já fui em 2 escolas, né? Justamente por isso. Né? E ainda tem outras situações, crianças que não têm transtorno, criança que não tem deficiência, mas que tem, né, a hiperatividade natural da criança. Quem foi, Tati, que nunca subiu numa mesa? Verdade. Quem foi que nunca mordeu o coleguinha? Quem foi que nunca puxou o cabelo do coleguinha, né? É um processo, certo? Mas tem pais também que não entendem. E aí pede, né, que se não der um jeito, a gente vai dar de outro e tal. E a gente sempre tenta fazer a mediação entre pais e escola, né? Para que isso seja resolvido da melhor forma e que a criança não seja prejudicada, né? E hoje nós temos muitas preocupações em relação à escola. Porque é isso que acontece. Deram até um nome, né, para as escolas do município, que é a escola telefônica. Porque na escola não tem mais professor, só tem pessoas que ligam para mandar buscar. Né? E eu já fui professora de escola particular. A gente não tem opção. Ou a gente tem que fazer um momento de planejamento para determinadas situações, né? Plano A, plano B, plano C, até o plano que der certo. Ou a gente perde o nosso emprego. É isso que acontece na escola particular. A gente tem que se fazer ali nos 30 eu tinha 5 crianças autistas pela manhã e 4 de tarde. Fora os outros que tinham, né, dificuldade de aprendizado. E aí a gente tem que fazer. Eu nunca tive cuidadora, nunca tive auxiliar na minha sala. E a gente tinha que aprender na marra e fazer dar certo. E dava certo. E como era, Dani, essa que dava certo? Eu tinha alunos que não escreviam, porque ele tinha disgrafia, desortografia, e ele tinha pavor de escrever. Aí eu vou deixar a criança sem fazer atividade, sem fazer a prova, de maneira alguma. Ele escutava toda a minha matéria, eu explicava, eu ensinava, e ao mesmo tempo eu adaptava todo aquele conteúdo em toda a prova de marcar. Imagina aí que as mães autistas que estão assistindo agora não queriam uma Dani dessa professora. É isso que eu tento explicar, né, para os públicos que a gente palestra e dá capacitação, que não é um bicho de 7 cabeças. Não é. Precisamos só ter um planejamento direcionado para que funcione, né? E tinha outro que ele passava o tempo todo lendo o livro. E quando eu cheguei nessa sala, eu fui substituir uma professora. Eu fiquei pensando, o que é que eu faço? Eu tomo o livro,
Eu deixo o livro, o que que eu faço? Será que a diretora vai me chamar a atenção? Não, vou observar. Observei uma semana e a minha observação era, eu explicava tudo de olho lá nele. Ele lia, no primeiro tempo, em 7 folhas, ele lia. E aí, quando eu ia perguntar, ele sabia de tudo que eu estava falando, de tudo que eu tinha feito. Né? E respondia com precisão de detalhe do que eu tinha dito, de tudo. Era português, matemática, história, geografia, tudo ele respondia. E aí eu fui, chamei a mãe e perguntei. Ela, não, mas ele é assim mesmo, até em casa ele é assim. Tudo dele é ou é lendo ou é estudando música. Então eu fui me adaptando e tive que me adaptar aí pelos 2019, 2018 até hoje, justamente com isso. Que a gente precisa se adaptar às questões. Já pensou, se na nossa casa, minha filha, uma delas gosta de frango, a outra só gosta de ovo. E aí eu forço a uma a comer a comida da outra? É complicado. Uma ia ficar desnutrida, né? Exatamente. Então, assim, não é dessa forma. A gente precisa pensar e repensar nessa questão escolar. Eu peço até aqui, né, que quem tenha dúvida, quem quer se capacitar, a gente se disponibiliza a capacitar, a dar palestras, né, para que tanto cuidadoras, auxiliares e professores se, né, desenvolvam nessa área, porque pelo andar da carruagem, a gente vai ter muitos alunos com deficiência, e aí se a gente não se adequar ao cenário que estamos vivendo, ou a gente perde o emprego, ou a gente sai do emprego e procura outra profissão. E é isso que a gente quer, né? Dizer, conscientizar que não é um monstro, um bicho de 7 cabeças, que a gente tem ali os alunos. É difícil, não é fácil. Não digo para ninguém que é fácil. É difícil, mas a gente consegue. Não é impossível. Não né? é impossível, Exatamente. certo? E aí já estamos chegando no final do nosso Poditeia. Uma Né? Eu pena, quero né? dizer... Que eu tô gostando. Eu quero dizer para você que o nome Poditeia, né, é um podcast relacionado ao transtorno do espectro autista e suas comorbidades, que a gente tenta trazer para você clareza, informação, né, de vários aspectos, né? A gente vai trazer aqui outros convidados na área da saúde, na área jurídica, né, para que nós possamos ficar ciente que tem as problemáticas, mas também tem as soluções, né? E que a gente não podemos ficar de braços cruzados ou só indo brigar, xingar ou desfazer o trabalho de outro colega. Mas que a gente possamos estar conscientes que tem pessoas, sim, lutando pela causa do município. Tem, verdade. Faça suas considerações finais, Tati. Obrigado pelo convite, né? Tudo muito novo para mim. Eu nunca tinha vindo um podcast, né? Ainda mais um podcast, nome tão criativo. Eu tenho certeza que veio da cabeça da senhora. Exatamente. E muito obrigada. É algo muito novo para mim. Gostei de vir aqui compartilhar, né? Esse momento que algumas pessoas não conhecem da Tati. Então, só gratidão pelo convite. Eu que agradeço por tudo, né? E o que eu quero dizer para você que está em casa, mande mensagem para a gente de dúvida, pergunta. No próximo podcast a gente faz as considerações, as resoluções das perguntas. Quero agradecer aqui o Calcaia Digital, que separa esse momento para a gente, né? Nos doa todo esse amparato, né? De direção, de tudo que está sendo um braço forte para a gente aqui em Calcaia. Quero agradecer todos os amigos que torcem pela gente, né? Pelo projeto Espaço Azul, e que vocês fiquem preparados para o próximo convidado, que aí vai ser também muito show, Tati, tá certo? Tá certo. Obrigada a todos e até mais.